que foi corrompido no ser humano foi os pensamentos do coração. A mente do homem foi corrompida pelo pecado. Entendeu? Então Deus, ele conhece os pensamentos e as intenções. Intenções é propósito. Então todo pensamento vem por um propósito. Eu tenho um propósito, eu penso. Entendeu? Então eu tenho que pensar no que eu estou pedindo. E eu preciso pensar no que eu estou pensando. Consegue entender isso ou não? Hein? A pessoa que tem depressão, ela pensa muito no problema. E por ela pensar muito no problema, ela é afetada pelo problema. Então o espírito que está causando aquele problema vem até em direção a ela por causa dos pensamentos do seu coração. Por isso que o Evangelho é uma mudança de pensamento. Se você não mudar o seu pensamento, você vai continuar participando dos cultos, orando muito e não transformando a tua vida. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Não vai adiantar nada. Amém, pessoal? Então, o que nós vamos estudar agora no capítulo 7 de Neemias, o muro já foi estabelecido. Já falei muito aqui para vocês no culto. Entendeu? Semana passada, 2 semanas atrás, eu falei sobre lutas, né, mano? E todas as vezes que o Neemias colocava um propósito, o Sanbalate vinha para quê? Para parar. Ele viu que o muro estava na metade, começou a zombar, começou a fazer de tudo para o Neemias desistir. Mas o Neemias não desistiu. Neemias ficou firme ali naquilo que Deus colocou no coração dele. Neemias sempre confiou em Deus para fazer a obra, porque quando você chega na sua limitação, o que é isso? Nós chegamos num momento da nossa vida que não tem mais, irmãos, recurso, não tem mais aonde recorrer, entendeu? E é nessa hora que muitos travam, que muitos não vão para frente, desistem. E é nessa hora que você trava, preste atenção, olha para mim por favor. Nessa hora que você trava, é a hora que você tem que crer o impossível acontecer. Porque aquilo que Deus fala vai acontecer. Se você crer, não é se você sentir, é se você crer. E se concretizou em 52 dias o muro. E os inimigos viram que foi Deus que fez aquela obra, que não foi o Neemias. Porque quando é de Deus, o próprio Deus faz. É o próprio Deus que vai salvar a tua família. Hoje eu estava falando para minha irmã a respeito disso. Meu pai está passando uma luta tremenda. Eu falei para minha irmã, ela falou, não, mas é ele. Eu falei, não é ele, é a palavra de Deus. Se a palavra já foi liberada, acabou. Eu tenho que crer nela e desprezar todos os sintomas, todo pensamento, todo entendimento. É isso que a Bíblia diz. Vai entrar uma paz no seu coração que vai exceder a qualquer entendimento. Então aquilo que Deus fala, você tem que crer e fechar os olhos para qualquer outro tipo de pensamento que vem na tua mente. Se não for assim, não vai funcionar para você. Estão me entendendo ou não? Hein? Então vamos estudar aqui, ó. Aí o muro é feito, as portas estavam sendo foram colocadas, e agora Deus vai fazer um trabalho espiritual. Agora Deus vai querer abençoar as pessoas, posicionar as pessoas nos lugares certos. Então vamos lá, para vocês entenderem. E sucedeu mais, que depois que o muro for edificado, abaixa um pouquinho, está muito alto aqui, acho que até para a pastora está ruim, fica ruim. E sucedeu mais, que depois que o muro for edificado,
eu levantei as portas. Então o muro foi feito. Neemias capítulo 6, as portas não tinham sido postas, eu falei semana passada, não tinha portas, entendeu ou não? E o muro sem porta, o Sanbalate viu, não tem porta, vamos tentar de novo, né, meu? Foi fazer de tudo para ele desistir, mas o Neemias não desistiu. O muro cumprido, porta no lugar, a obra pronta. Agora foi a hora de estabelecer pessoas para o trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você: nada adianta a gente ter uma igreja desse tamanho se não tem gente para trabalhar. De nada adianta você se formar, lembra que eu falei com vocês lá em cima? Lembra? E de não usar o que você tem. Já acabou, terminei a faculdade, agora vai começar outra obra. Entendeu? Casei, agora é permanecer casado. Então a obra foi feita, muros colocados, só que não tinha pessoas ali para trabalhar. Entenderam ou não? Hein? Sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos o quê? Porteiros, cantores, os levitas, que mais? Vai lá. E eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, o maioral da fortaleza, presta atenção nisso, sobre Jerusalém, porque era homem, o quê? Fiel, temente a Deus, mais do que muitos. Por que esses homens foram estabelecidos por Deus e foram abençoados? Porque durante o trabalho deles, preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Porque às vezes você está na igreja, ou você que está me assistindo, entra ano, passa ano e você não vê a sua vida mudar. Pastor, eu não entendo. Por que o meu trabalho nunca se estabelece, nunca cresce? Porque eu casei, eu não estou sendo fiel, eu não estou sendo feliz. Por quê? É a maneira como você faz, irmãos. Não é fazer. Esses homens, eles não vieram para a Bíblia toda. Você não vê nada falar muito de Natanael. Só vê quando Jesus viu Natanael debaixo de uma árvore lá. Eu te vi. E Jesus falou para ele assim, porque eu te vi você debaixo da árvore, você crê? Você vai ver coisas maiores, né? Você vai ver o céu aberto e o Filho do Homem subindo e descendo. Os anjos de Deus subindo e descendo dentro do Filho do Homem. Depois não fala quase nada de Natanael, dos outros apóstolos. Se falam poucos, não é? Por quê? Porque no decorrer da caminhada, irmão, é no decorrer da sua caminhada que vem a recompensa. A Bíblia é bem clara quando coloca ali, que eles foram nomeados, porque eles eram um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Eles fizeram mais um pouquinho, além dos outros. Conseguiu entender? Hein? Você sabia que quem é promovido numa empresa é aquele que serve mais um pouquinho? Que está do lado do chefe, está lutando pelo chefe, o chefe só está de olho nele. Eles estavam trabalhando no muro lá, mas o Ananias, o Anani, que era irmão dele,
O Neemias só estava de olho ali, só observando. E viu que eles eram mais, serviam melhor do que os outros. Conseguiu entender ou não? Porque às vezes você serve, mas você serve de mau grado. Serve reclamando, serve murmurando. E aí Deus nunca te estabelece. Nunca te abençoa. Porque Deus procura esse tipo de pessoas. Hein? Aquilo que ninguém quer fazer. Começa a fazer aquilo que ninguém quer fazer para você ver que você não vai destacar. Tudo passa pela mão de um servo, irmãos. Tudo passa pela mão de um servo. Antes de Deus nomear você alguma coisa, Ele permite você passar por provas, por lutas, para depois te estabelecer, para depois te abençoar. Está me entendendo ou não? Então agora estava tudo pronto. Estava agora, professor, no local, a hora de abençoar aquele povo, que aquele povo ser abençoado. Deus começou a colocar eles nos seus devidos lugares. Eu falei ontem na igreja a importância de um porteiro. Você sabia que o porteiro ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair? O porteiro ele cumprimenta todo mundo que chega e depois, quando todo mundo sai, é que ele vai embora. Você sabia que o cargo de porteiro é tão essencial como qualquer outro? Você sabia que o obreiro às vezes é mais importante do que o pastor? Porque o obreiro, ele consegue conversar com tantas outras pessoas mais do que o pastor. E ele é tão essencial na obra de Deus como o pastor. Mas às vezes será muito mais abençoado do que o próprio pastor. Porque Deus não abençoa cargo, Ele abençoa fidelidade no que você faz. Por isso que a Bíblia diz assim, e será como uma árvore plantada. Então antes de Deus te abençoar, Ele te planta em algum lugar. Ele planta você. Porque se você ficar correndo para um lado para o outro, você nunca vai dar fruto. Trouxe vocês aqui para quinta-feira, não foi à toa, mas você acha que eu estou aqui à toa? Você acha que aquela mulher que o André começou a atender hoje ali na rua, simplesmente eu conversei um pouquinho com ela, eu vejo que a senhora fuma, que ela estava fumando, né, mãe? Ela falou, pastor, só falta isso para me largar. Aí me veio no pensamento, leva essa mulher a Jesus, conversa com ela sobre Jesus. Já ouvi uma voz lá dentro de mim assim, que você não leva ela a Jesus, que você não fala de mim para ela. E ela abriu o coração. Estou até com o telefone aqui que eu vou mandar lá para o pastor da Jardim Amanda, que ela mora lá, está comigo aqui. Eu vou ligar, se não me engano, é o pastor Silvio, que é o pastor do Jardim Amanda, está comigo aqui, eu peguei, está aqui, eu peguei o telefone dela para me orar, vou passar para o pastor, para que Deus possa abençoar. Maria das Graças, o nome dela. Eu sempre falo nesse trabalho de evangelismo para vocês. Hoje nós conversamos aqui. Mas é um trabalho em vão, ninguém vai. Eu não quero saber se ninguém vai, eu quero saber que eu vou. Eu tenho a minha igreja lá, eu poderia chegar e falar, pastora Thaís, tem pastores aí, coloca esse para fazer quinta-feira. Entendeu? Tive um problema hoje, antes de eu sair de casa. Eu liguei para o pastor, vou chegar um pouco atrasado aí, que eu tenho, está acontecendo aí umas coisas, eu preciso avisar minha família a respeito do meu pai. Mas aquela mulher já estava esperando a gente lá. Eu orei por um casal também, né? Eles queriam engravidar.
Então Deus, Ele olha para isso, irmãos. Ele quer te estabelecer primeiro, porque agora o muro está pronto, porta nos portais, mas quem serve? Porque se eu venho só para a igreja aqui, me perdoe, só para ouvir uma mensagem de cuidar da minha vida, isso aqui virou um clube. Não, você não foi chamado para isso não, irmão. Você foi chamado para dar fruto. E se você quer ver você ser abençoado, se estabeleça no propósito de Deus. Deus escolheu o Ananias, ele viu o Ananias, ele falou o coração do Neemias, coloca o Ananias, coloca aquele é teu irmão, coloca lá. Porque eles fizeram, mas eles trabalharam um pouquinho a mais do que os outros. A Bíblia diz que Deus não é injusto, vai esquecer do seu trabalho, e para com a obra de amor para a qual você mostraste. E às vezes não é num grande local onde todo mundo trabalha. Talvez Deus estabelece você num lugar onde não tem nada. Está me entendendo ou não? Para que você cresça, para que você produza. Entenda isso, irmão. É a sua fidelidade no que você faz que vai fazer de você uma pessoa abençoada. Porque nada adianta isso aqui sem gente. Nada adianta, irmão. Porteiro é importantíssimo. Ele estabelece, eu nomeei Anani, meu irmão, Ananias, o maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Existia muita gente ali trabalhando nos muros, mas eles eram diferentes, porque havia integridade no coração deles, havia o temor, eles faziam com temor, por isso foram escolhidos. Irmãos, Deus não abençoa ninguém à toa. Deus não tem, guarda uma coisa que eu vou falar para você, Deus não tem os seus escolhidos, Ele escolheu todos vocês. Agora Ele abençoa fidelidade, e fidelidade naquilo que você faz, e não é fazer, é como você faz. E Ele, quando Ele te estabelece, Ele te dá dons, te dá talentos, te dá propósito, que é para você reinar. Entenda isso. Ele colocou em vocês dons, Ele colocou em vocês talentos. Mas o que vai fazer esses dons fluir não é o seu talento, não é o seu dom, não é a sua capacidade de você cantar bem. Não é nada disso. É o seu temor a Deus que vai te levar você a crescer. Porque Deus levanta até gente que não talvez não tem capacidade nenhuma, mas tem o temor. E Ele capacita. E Deus quer te estabelecer. Porque enquanto Ele não te estabelecer, a sua vida não vai mudar. Deus não vai fazer acontecer na sua vida se você não se posicionar. Não saber o que você está buscando. Você tem que entender, olha para o pastor aqui, por favor. Você tem que entender quem você é. Guarda aí, se você puder escrever, escreve aí. Entenda quem você é. Entenda quem Deus é e o que você faz para Ele. Você tem que saber quem você é, o que Deus é e o que você faz para Ele. Porque se você fizer para o Senhor, você não vai olhar para nada. Por isso que o Neemias não olhou para Sambalate, Neemias não olhou para Tobias, Neemias não olhou para ninguém. Neemias olhou para aquilo que foi dado na mão dele. E se Deus me deu, ele era um simples copeiro. Depois você vê na sua casa. Deus coloca no coração dele para estabelecer a genealogia. O final do livro de Neemias é assim. As últimas palavras do livro de Neemias, ele só vai falar assim: lembra de mim, Senhor, para o bem. E termina o livro dele.
Porque se você se posicionar, olha o que vai acontecer com a tua vida. Você vai ver Deus fazer milagre na tua vida, meu irmão. Porque Deus procura pessoas. Eu lembro, né, o pastor Antônio Júnior falou para mim: Marcos, vou colocar o senhor para fazer a reunião de quinta-feira. Ele falou assim: senhor pastor, mas não tem ninguém não. Eu falei: não se preocupa, pastor. Não se preocupa se tem ninguém, se não tem. Eu vou ficar lá orando. Não se preocupa não. Não fica preocupado. Porque Deus vai fazer chover. Deus vai abençoar você. Aonde você foi plantado. E Deus não vai fazer acontecer na sua vida se você não se posicionar. Vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2. Não, capítulo... Deixa eu ver se é 2 mesmo. É 2. Está entendendo ou não? Entendeu o seguinte? Pensa naquilo que a sua mãe falou. Foca naquilo. Creia naquilo que um dia aquilo vai acontecer. Se você acreditar no impossível, o impossível vai acontecer. Agora não faça a oração de Zacarias. Não. O Zacarias, ele estava orando. Ele era velho, a mulher velha e estéril. Ele está orando para ter filho. E na hora que Deus vem dar a palavra da fé para ele crer, para ter filho, ele duvida. É como se você estivesse orando por uma coisa que você mesmo não acredita que aquilo vai acontecer. Então você está perdendo tempo em orar. Mas se tem a palavra de Deus, presta atenção, se estabelece nela, é naquilo que Deus fala, que eu falo conversando com o André, eu falei para ele hoje lá na cozinha, Deus, ele responde em entendimento. Se você tem entendimento, se estabeleça no entendimento. Entendeu ou não? Hein? É naquilo que Deus diz. A coisa é tão séria que a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez, há tempo, Eclesiastes 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. Não chegou o seu tempo de morrer, mas vai chegar um tempo que aqui essa palavra vai se cumprir, você querendo ou não querendo. Vai acontecer, porque a palavra de Deus já foi determinada, já foi falada, e aquilo que Deus fala, Deus sustenta. E quando você se estabelece, fica ali plantado, fazendo com amor, com carinho, e talvez aquilo que ninguém quer fazer, é a hora que você vai começar a se destacar, que Deus vai começar a te ajudar. Porque não tem ninguém que te ajuda, mas você está plantado. Olha o que vai acontecer na sua vida, olha só, porque Deus trabalha com propósito. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então Deus não fez chover. Por Deus não fazer chover, presta atenção, não tinha planta, não tinha erva. Estão me entendendo ou não? Hein, pessoal? Vamos responder, estão me entendendo ou não? Então, toda a planta do campo ainda não estava responda comigo, na terra. Toda a erva do campo ainda não. Por que não brotava? Por que não brotava? Porque Deus não fez chover. E por que Deus não fez chover? Será que Ele não queria? Porque não tinha ninguém plantado ali para cuidar da terra. Na hora que tem alguém estabelecido como porteiro, como levita, você está entendendo ou não? Pegou o espírito do negócio aí? Que você traz a responsabilidade para a tua vida. Deus, eu vou cuidar. Pode colocar na minha mão que eu cuido. Aí Deus vai fazer chover na sua vida.
Na hora que o Neemias olhou assim, viu que Jerusalém estava destruído, não foi assim? O povo estava na miséria, não estava? O que ele fez? Ah, sou copeiro do reino, eu vou ficar aqui, problema que povo. Não! Ele começou a orar, falou: Deus, vou resolver aquele problema. Ele se estabeleceu naquele entendimento. Aí Deus vai chover na tua vida, meu filho. Se assume a responsabilidade para a tua vida, para você ver. A Ana, quando ela pede um filho, ela fala assim: Senhor, se o Senhor olhar para a minha vida, olhar para a minha aflição, e me der um filho homem, bem objetivo, eu dou para o Senhor. E eu vou cuidar dele. Não passa navalha na cabeça dele. Deus olhou para o coração dela, viu sinceridade, viu verdade e deu o filho. Porque aquilo que Deus vai colocar na sua mão, você tem que ter compromisso. Deus não vai te dar nada na tua mão, Deus não vai prosperar você, não vai fazer você crescer se você não for fiel nas coisas pequenas que Deus está colocando na tua mão hoje. Se você não tiver aquela responsabilidade com aquilo que Deus colocou na tua mão, o dia que deu bem, o dia que deu não vem. Irmão, para mim está aqui, eu paro tudo. Quase que eu liguei para o pastor André. Minha esposa chegou para mim: Márcio, ora por mim que eu estou sentindo umas dores no braço aqui, no ombro, quer dizer, que nas juntas aqui. Mas está bem mesmo, amor? Eu falei: então fica o telefone ligado, qualquer coisa a gente dá um jeito aí. Eu vim para cá, comecei a resolver os problemas, liguei para ela: como é que você está, amor? Estou bem. Mas eu estou confiando em Deus, porque se eu estou cuidando aqui, Deus vai cuidar lá. Ele vai fazer chover na sua terra. E na hora que Deus manda a chuva, sabe o que acontece? Começa a nascer, começa a brotar erva. Porque Deus quer fazer. Então havia, por exemplo, o templo construído, os muros fechados, tudo organizado, porta no seu lugar, mas tinha que ter um porteiro, tinha que ter os levitas para poder fazer o sacrifício, tinha que ter o sacerdote para entrar com o sacrifício no Santo dos Santos. Estão entendendo ou não? Sim. Tinha que haver o ritual. Mas se não tivesse gente ali, para que Deus tirou eles do cativeiro? Para retomar o culto, para que a presença de Deus estivesse ali. Está me entendendo ou não? Aí vai nomear pessoas. Deus nomeou você, Deus escolheu você, e você foi escolhido antes da fundação do mundo. Por isso que o diabo te tenta aí para você deixar para você ficar preocupado com prosperidade. Eu tenho que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro mesmo, e vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro vem por um propósito. Na hora que você entender o propósito do dinheiro, você sabe para que Deus quer te dar dinheiro? Hein? Vamos lá para o livro de Esdras, que você vai entender por que Deus quer te dar dinheiro, irmão. Mas Ele não dá dinheiro, porque se Ele te der muito dinheiro, olha para mim aqui, ó, e você não fizer a vontade dEle, Tiago no capítulo 5 diz que você vai, aquele dinheiro que Ele lhe deu, vai te jogar no inferno amanhã. Se você entender o propósito do dinheiro, eu vou ensinar isso na igreja, irmão. Estou ensinando para você que está me assistindo aí. Se você entender o propósito do dinheiro, olha o que diz Esdras capítulo 1, quer ver? Vendo que o meu tempo está acabando, quem tem que ir embora? Entendeu, professor? Aí Deus vai mandar gente lá para você comprar, vai fechar grandes casas. Mas você tem que entender o porquê. Por que Deus quer aquilo? Aí vem um cidadão falar teologia da prosperidade, mas eles andam sem dinheiro. A conversa fiada. Vamos lá, Esdras capítulo 1. Pega aí, ó, versículo 2, ó. Assim diz Ciro, rei da onde? Ó, o Senhor Deus dos céus, fala comigo, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Olha só, Deus deu tudo para aquele homem, mano. Depois você lê lá Isaías 45.
que Deus falou que ia na frente do rei, que ia abrir porta para ele, ia bater os inimigos, ia levantar ele. Então o rei Ciro fala: Deus me deu todos os reinos da terra e me encarregou, olha só, e ele encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Ou seja, Deus levanta o rei Ciro para que o rei Ciro pudesse dar uma ordem e mandar o povo de volta. Por isso que Deus estabelece político, tá? Então cuidado em quem você vota, em quem você apoia. Você pode apoiar alguém que o demônio vai reinar através daquela pessoa. Você não tem que ter partido, você tem que lutar pelo plano de Deus. Lute pelo reino de Deus, porque o Ciro foi levantado por Deus para lutar para a obra de Deus. Então Deus dá tudo para o rei Ciro. Esses governantes que estão roubando, fazendo tanta coisa errada, vão pagar um preço tremendo no juízo, né? E a gente tem que orar por ele, para Deus abrir os olhos dele, que eles vão pagar um preço tremendo. Então Deus levanta e coloca na tua mão. Para quê? Para você cuidar da obra, fazer o plano dele. E sabe qual é o plano do Senhor Jesus? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Em testemunho, então virá o fim. Então antes, até Jesus voltar, a igreja já tem um mandamento: pregar o evangelho, financiar o evangelho. Na hora que o missionário olhou para a televisão e olhou para o povo, falou: dá condição, Deus deu, está dando até hoje. Fez chover na terra dele, vai fazer chover na sua também. Se você ser um porteiro, se você ser um obreiro aqui, mas um obreiro que toma conta dessa igreja, que ajuda a pastora, que ajuda, que trabalha junto, que se preocupa com as almas, se preocupa com o povo, se preocupa com fazer alguma coisa. Agora, se você vem aqui, me perdoe, só para encher, só para você esperar em Deus pela tua vida, você esquece, né? Porque o plano de Deus é abençoar você para você abençoar pessoas. E você precisa pensar nisso. E não é só para o rei Ciro não, porque o rei Ciro vai dar ordem agora. Olha o que o rei Ciro vai fazer agora, ó. E ele vai dizer, ó, quem ajudar. Olha o versículo 3, ó. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. O rei Ciro fala assim, ó, ô André, ô professor, vê se tem mais gente do povo de Deus aqui. Seja Deus com esse povo. E olha o que ele vai falar, ó. Seja Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vê se tem mais gente aí. Manda esse povo tudo lá edificar. Olha a ordem que o rei Ciro vai dar, preste atenção. 4. E todo aquele que ficar em algum lugar que andar peregrinando, se você vê alguém judeu aí peregrinando em algum lugar, ó, os homens do seu lugar, os homens da Pérsia, está entendendo ou não? Estão me entendendo ou não? O ajudarão. Com o quê? Com prata? Com o que mais? Com ouro? Com o que mais? Com fazenda? Com o que mais? Gado é carro hoje. O que mais? Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então o rei Ciro falou assim, ó, vocês da Pérsia, dá lá para o professor ouro, dá lá para a prata, dá lá para outra dá lá, porque eles vão edificar. Aí Deus começa a tocar no coração do povo e começa a abençoar você. Pegou o espírito do negócio aí? Hein? Pegou ou não? Você acha que Deus mandou à toa? Porque quando eles foram lá para Jerusalém, o que eles encontraram lá? Muro caído, porta queimada a fogo, povo na miséria. E o povo lá na Babilônia sai da Babilônia, sai do lugar,
no Império Persa que tomou a Babilônia. Sai de lá como? Sai com ouro, sai com gado, sai com fazenda, sai com riqueza. Mas quando eles chegam lá, o que eles encontram? A casa deles tudo queimado, não está? Aí eles pegam, em vez de trabalhar na casa deles, na casa de Deus, eles vão fazer o quê? Cuidar da casa deles. Aí Deus tem que levantar o Ageu. Esse povo diz, porque eles não queriam trabalhar mais de porteiro, eles não quis mais trabalhar lá, porque eles já começam a ver a casa deles, depois de 52 dias, construído, e o ouro que foi dado, começou a colocar na casa deles. Eu falo, então a partir de hoje o céu seca, o céu não dá orvalho, a terra não dá fruto, vocês compram e não se aquecem, vocês vestem e não se aquecem, pega salário, coloca num saco furado. Sabe por quê? Porque vocês não querem edificar mais a obra de Deus. Vocês agora não têm mais tempo. Vocês só estão preocupados com a casa de vocês, estucadas, decoradas, e a casa de Deus fica deserta. Ageu capítulo 1, versículo 2 em diante. O rei Ciro mandou o povo dar ouro para eles, dar prata para eles, estabelece dele, dá tudo para eles. Mas às vezes quando chega lá, o que eles fazem? Só se preocupa com a casa deles. Esse povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas Deus lá, André, lá atrás, abençoa eles. Por isso que ou você não sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, deixa eu ler para você aqui em Gênesis 15, para você ver. Deixa eu ler para você aqui, você vai entender. Se estabeleça hoje que 2026 vai ser diferente para você. Se você pegar esse entendimento e se for fiel e começar a agradecer a Deus, vai ser diferente para a nossa vida, né? Pega isso aí. Vocês estão pegando aí, meu irmão? Está pegando? Ou não? Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Você que está em casa, entendeu? Se estabeleça para você ver um propósito de Deus, porque tudo Deus tem um propósito. Em Gênesis 15 aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, quer ver, ó, o versículo 13. Então disse Abrão: saiba que de certo que peregrina será a tua semente em terra alheia, em terra que não é sua. Servi-lo-ás e afligirão por 400 anos. Não tinha ninguém. Deus falou que uma nação ia afligir o povo dele, era o Egito. Mas também eu julgarei a gente da qual servirão, e depois sairão de lá com grande fazenda. Eles vão sair de lá com grande fazenda. Moisés, eles vão ficar, Abraão, a tua descendência vai passar 400 anos sendo escrava numa nação. E quando eu visitá-los, tirá-los de lá, eles vão sair de lá com uma grande fazenda. Quase perto da Páscoa, no sacrifício da Páscoa, em Gênesis capítulo 12, Deus fala para o povo assim, para Moisés, fala ao coração do povo, que cada um peça ao seu vizinho, e a sua vizinha vasos de ouro e vasos de prata. E Deus deu graça aos olhos do povo. O povo saiu do Egito com ouro, o povo saiu do Egito com prata, o povo saiu do Egito, ninguém saiu do Egito doente. E quando eles chegam ali em Gênesis 24, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, sobe a mim no monte. Depois você pega Gênesis 25. Você sabe o que Êxodo 25. Você sabe o que Deus fala para aquele povo? Moisés, fala para aquele povo que me traga uma oferta de ouro, de prata, de cobre, porque Deus dá para você lá, para você cuidar aqui. Conseguiu entender?
Fala comigo, Deus me abençoa lá fora. O meu trabalho para me cuidar aqui. Se estabeleça. Então o seu trabalho vira bico, mas o seu cargo de porteiro vira o seu ministério. Entendeu, professor? O mundo perdeu um médico, mas ganhou um pastor. E Deus deu tudo para esse pastor chamado R.R. Soares. Entenda isso, meu filho. Ele se estabelece, não tinha nada, isso é pequenininho. Já está tudo preparado, Jesus já fez tudo, só está precisando de você, meu filho. Na hora que você falar, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Você me quer como porteiro? Vou como porteiro. Você me quer como levita? Levita não é o que fica cantando aí não. É o que sacrifica. É o que limpa o chão, que limpa a sujeira do sangue, que cuida de gente. Os cantores, os evangelistas, os mestres que ensinam. E você começa a fazer a obra, começa a cuidar de gente. Ninguém quer, né, meu irmão? Deus estabelece você numa cozinha só para lavar prato. Igual o pastor Marco, lá na 565, só tomando conta de prato. Ninguém quer ficar na cozinha, deixar a cozinha toda suja. Aí está o pastor Marco limpando, com ódio no coração. Até o pastor Silvio falou, é meu lugar. Eu falei, obrigado, Jesus, agora eu tomo conta daqui. Aí você está ali, aí daqui a pouco as coisas vão acontecendo, as coisas começam a brotar na tua vida. Aí você não faz força, Deus vai te dando, vai te abençoando para você abençoar, Ele dá para você dar. E você nasce uma fonte. Entendeu? Mas você não se estabelece, não ganha nenhum, paga lugar nenhum. Agora vocês entendem porque eu já estou mais de um ano ali naquele cantinho ali? Porque toda quinta-feira o pastor vem para cá e alegre, contente, porque eu sei que quantas pessoas já saíram daqui, não estão nem mais aqui, mas de vez em quando eu converso com vocês que estão na igreja. E às vezes é aqueles tempos que a pastora me deixou vir aqui, eu vi eles aqui, estão no grupo aqui, e eu oro por eles, oro por cada um de vocês aqui, nas minhas orações. Entenderam ou não? Porque Deus vai fazer chover na sua horta. Então pega isso para 2026. Se estabeleça naquilo que Deus colocar vocês. Entendeu, amigo? Não diz que o pastor Marcos sair daqui e for para outra região. Permanece. Trocou o pastor, não, pastor, nós vamos ficar cuidando. E aquilo que o senhor falou para mim lá, onde já vai acontecer. É só o senhor não deixar. É só você permanecer. E às vezes, mano, antes de vir um milagre grande, vem no pequeno. E aprenda a ser fiel nas coisas pequenas. Aprenda isso, irmãos. Se almeja coisa grande. O Ananias talvez nem sabia que ia ser nomeados. Mas quando na época da construção lá, eles foram mais fiéis do que muitos. Porque muitos desistiram, mas eles foram até o fim. Não desiste não, mano. Grandes milagres saem de coisas pequenas. Os maiores milagres que Deus fez com coisas pequenas. Muita gente de Deus para lutar contigo, tira. 22 mil voltou. Sobrou 10 mil, foi não, muita gente. Vocês vão se gloriar. É um grupo pequeno que eu venço. Eu venço com coisas pequenas.
Só 300. E eles não fizeram nada, só tocaram buzina e quebraram o cântaro. O próprio Deus colocou confusão no meio do exército e matou todo mundo. Irmãos, a obra quem faz é Deus, não é você. Você tem que ficar plantado naquilo que Deus colocou você. Você tem que acreditar naquilo que Deus colocou você, que Deus te chamou. E continuar sendo fiel, com responsabilidade. Porque é isso que Deus procura. Deus é um Deus muito organizado. Antes dele abençoar o seu exterior, ele organiza o seu interior. Conseguiu entender, pessoal? Entendeu, Nonato? Entendeu, pessoal? Está tudo pronto. Agora é a nossa hora de nos estabelecermos naquilo que Deus nos colocou. E você ser fiel. Porque Deus não é injusto e não vai esquecer de você. O que você planta, você colhe. Fica plantado, pois será como árvore plantada, junto ao meio das árvores, já foi onde cai, dá o fruto na estação própria, tem tempo certo, mas é para quem fica plantado, cuidando, bebendo da água. Deus vai abençoar você. É um tempo certo, mas vai nascer. Pode ficar tranquilo, porque é Deus que faz a obra. Vai cuidar do que Deus te deu hoje. Cuide do que Deus te deu hoje. Porque se você cuidar, Deus te honrará. Faça com amor, faça com afinco. Faça com determinação. 2026 está aí, o ano da remissão. Vou fazer lá na Morada do Sol 12 orações. Durante 12 dias. Começo dia 1º, na quinta-feira. Lembra? Na quinta-feira, dia 1º. Eu vou estar aqui. No Natal eu vou ver com a pastora, como é que a pastora vai fazer. Eu vou avisar para você. Entendeu? Mas irmão, já tem a quarta-feira à noite, e depois à tarde. Depois eu vou orar, eu vou buscar Deus, irmãos. Vou me envolver com Deus. Já tive tempo com a minha família. Vocês estão me entendendo ou não? A não ser se a pastora fechar a igreja. Porque se a pastora não fechar, eu vou vir para cá. Eu não quero nem saber, não trazer minha família, trazer o pessoal tudo aí, nós vamos gritar. Se vocês não vierem, eu boto o Manassés aqui, eu boto a Rebeca, a minha sogra aqui, eu outra aqui, prego para elas. Fazer igual o pastor Antônio Júnior, fazer assim, ó. Você lembra quando ele fazia isso? Eu falei, irmão, como é que o senhor faz esse negócio, irmão? Lembra nesse dia? Esses dias está lembrando dele. Que Deus abençoe ele. Que Deus abençoe ele. Amém, pessoal? E que Deus nos abençoe. Amém, pessoal? Que vocês tenham um Natal abençoado. Um amigo, ele é teu nome, amigo? Oi? Que Deus abençoe, Carlos. Tá bom? Vamos orar? Cadê o pedido de vocês aí? Que Deus abençoe tua vida. Estabeleça. Seja você um milagre de Deus. Deus estabeleceu você. Pega essa palavra, compartilhe com todas as pessoas, porque eu acredito que o Deus vivo vai fazer chover na tua horta. Fica plantado, muitas coisas vão nascer na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.